Ok, vamos lá, então entrar no texto de hoje, que é a finalização da série em Ruth. Ruth capítulo 4, dos versos 1 ao 17. Ruth 4, 1 ao 17. Eu vou fazer a leitura aqui. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir a terra de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe a fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor a concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Pai Santo, estamos na tua presença com o desejo de ser ministrados por ti. Então pedimos, Espírito Santo, o Senhor que já está no meio de nós, que nos instrua, que nos edifique,
que nos corrija, que nos leve para onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Ruth era uma jovem viúva que queria Boaz, um parente meio distante. E Boaz queria Ruth. Ruth, ela estava numa situação de penúria. Ela precisava de alguém que a socorresse. Boaz queria socorrê-la. Boaz era do povo de Deus, era um homem de Deus. Ruth não era, mas ela se converte e ela abraça essa fé e ela decide seguir o Senhor. E se a gente for ver, era uma situação perfeita, tá certo? É lógico, sonho. Vocês não sabem, o Ian não me falou, mas eu tive uma revelação que, Ian, você quer que aquela mina que você gosta e goste de você, tá certo ou não? Nem a sua mãe sabia, ficou sabendo hoje, Kelly. Mas somos todos assim, né? Quando se fica namorado, você quer correspondência. Ruth tinha. Ruth queria um homem bom? Tinha um homem bom. Quase tudo perfeito, quase. Por quê? Porque Noemi e sua nora Ruth, eles tinham alguém que tinha mais direito de se casar com ela do que Boaz. Existia uma regra, uma lei de Deus naquele tempo. Levítico 25. Pode projetar. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, obviamente vendeu, porque precisou de grana, ficou apertado, né? Seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então essa era a regra. É para poder ajudar. E quem podia ajudar não é qualquer um. Tinha uma ordem, uma sequência. Boaz era parente, sim. Só que antes de Boaz tinha alguém que era mais parente. Era um parente mais próximo. E ele tinha direito de adquirir a terra. Então, essa era a lei em relação a resgate, no que diz respeito a resgate. Para alguém poder ser resgatador naquele tempo, ele tinha que ser parente, ok. Boaz e esse outro sujeito eram parentes. Só que tinha mais duas condições para ele ser. Ele tinha que ter grana. Sem grana a gente não compra nada, né? Fiado é só na venda onde você faz compra. Naquele tempo não tinha jeito, tinha que ter grana. E outro, tinha que ter grana e tinha que querer pagar o resgate. Tinha que ser parente, tinha que ter dinheiro e tinha que querer usar esse dinheiro para esse fim. Muito bem. O texto, quando a gente vai lendo, nos chama a atenção o quê? Que a palavra resgate, resgatar, resgatador, aparece 10 vezes. Resgate é o grande tema desse texto. Resgate é o que elas precisavam. Essas mulheres estavam totalmente impotentes, elas não podiam fazer nada por si. Não tinha Bolsa Família, Auxílio Brasil, não tinha nada disso aqui. Dependiam totalmente de terceiros. Dependia de ajuda. Alguém que se importasse com elas. Alguém que assumisse a causa delas. Muito bem. Esse parente, quando ficou sabendo dessa propriedade, ele falou, eu quero essa propriedade, eu vou pagar. Só que aí Boaz fala assim, calma aí, você não está entendendo direito. É um combo. Né? E o pacote completo é o terreno mais a viúva de Malom. Né? E os filhos que você for ter com essa viúva, você sabe, vai receber o nome dele. Toda essa herança vai no nome dele. Na escritura não vai estar o seu nome lá. Aí ele deu um passo para trás. Falou, calma aí, se assim eu não quero. Né? A terra eu quero. A dona é brinde demais. Não dá. Então tinha um jeito meio esquisito de fazer a transação naquele tempo. Quem não quisesse assumir a sua responsabilidade, o seu dever bíblico,
ele teria que deixar isso bem claro, tirando a sua sandália. Né? Tirava a havaiana e falou, está aqui, eu não quero, é a prova. E é o que ele fez. Ele deu a sandália e o caminho ficou livre para Boaz. Pronto, agora sim. Né? Boaz não perde tempo, ele vai lá e resgata, ele paga o preço do terreno, ele se casa com a Ruth, ele suscita a descendência para Malom, o seu parente que já tinha morrido. Ele entra na história pela porta da frente. Lembra, aquele parente que começou anônimo e com sandália, ele termina rapidamente a participação dele nessa história como anônimo e agora descalço. Boaz, que a gente já viu nas pregações anteriores, que era um homem que tinha grandeza, é um homem honrado, ele não foi egoísta, não pensou em si, ele pensou na necessidade e no seu dever, ele vai lá e cumpre, e assim ele entra na história pela porta da frente, sem se preocupar consigo. Ele não pensou com ele, em ser esquecido, mas olha só que curioso, aquele que não pensou em si, a história não esqueceu. Já se passaram mais de 3.000 anos desse acontecimento e a gente está falando do bendito. Olha só que coisa tremenda. Né? Ele esquece de si, mas a história não esqueceu dele. E desse casamento, a gente viu no texto, nasce um filho chamado Obed. Filipe, próximo filho, Obed. Né? Sugestão, dificilmente ele vai ter alguém com esse nome na escola. Né? Vai ser único. Obed teve um filho chamado, o que tem na sua Bíblia? Jessé, né? O nosso pastor aqui anterior. E Jessé teve um filho chamado Davi. Davi, o grande rei Davi. Esse Boaz, ele foi nada mais, nada menos do que bisavô do famoso rei Davi. O Davi que todos nós conhecemos, porque ele cumpriu o seu papel. Boaz, então aqui nessa história de Ruth, ele foi o grande resgatador, o herói. Mas quando a gente vai lendo o livro de Ruth, e você vai lendo e relendo, percebe o quê? Que o grande orquestrador da história, aquele que fez com que as tramas se cruzassem e se transformassem numa tapeçaria linda, foi Deus. Deus é o grande resgatador. Deus é quem está por trás de tudo. E o livro de Ruth, ele nos encoraja ao quê? Olha só o que diz o salmista. Salmo 121, 2. Vocês podem ler. Tá, antes ele pergunta, levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, de onde, irmãos? Do Senhor, é do Senhor. Deus pode usar as pessoas, mas é do Senhor que vem, amém? A gente não está refém das pessoas, não estamos refém dos poderosos. Tanto a nossa igreja aqui, em Suzano, a gente está para fazer essa reforma já desde antes da pandemia. Como a igreja em Campinas, da qual também sou pastor agora. A gente também está lá com uma obra para sair. Né? Construção nas duas frentes. Às vezes, quem já fez construção sabe, parece que a gente está na mão da prefeitura, dos departamentos. A gente precisa de um jeitinho desse ou daquele, mas a gente não está. A nossa vida, quem controla e quem nos traz o socorro é o Senhor. Você não precisa ficar refém. Não precisa desprezar as pessoas. É óbvio. Mas o nosso socorro vem. Então o livro de Ruth é um encorajamento para a gente firmar a esperança em Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso livramento, dele vem a nossa provisão, amém? Muito bem. Agora, há muitas situações, sim, que Deus usa pessoas de carne e osso para socorrer. Deus usa. Agora, há uma situação, a mais importante, que se não for resolvida, todas as demais soluções serão paliativos de curta duração e não vai resolver o nosso problema. E isso o salmista fala, 49, 7 a 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Presta atenção, hein? Homem algum
pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Existe um problema na humanidade, e esse problema faz com que a gente acabe. O nosso prazo de validade se esgote. E uma vez enterrado, o nosso corpo se decomponha. E ali se torne o nosso fim. O fim é ser comido por bactérias. Esse é o grande problema. E o salmista está falando assim, que não há homem, não há Boaz nesse mundo que possa fazer isso. Esse é uma impossibilidade terrível. A Bíblia diz que não há pagamento possível. Não há um preço de resgate, fala assim, está aqui esse dinheiro, estou comprando. Não há. Não há quem possa resgatar um ser humano. Sabe qual que é esse problema? Esse problema, a raiz dele, Romanos, capítulo 3, verso 23. Vê o que diz aí a palavra de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos... Todos. Não é quase todos. Não é a maioria. Não é muitos, mas todos. Você e eu pecamos. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Nem aquela criança linda no colo que não sabe ainda discernir a mão direita da esquerda. Todos pecaram. Estão destituídos. Estão separados. Estão afastados de Deus. E qual que é a consequência? Qual que é o problema? Qual que é o problema de todos terem pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Desde Adão e Eva, quando o pecado foi introduzido no mundo, essa é a condição humana, é a nossa condição. Somos pecadores, e não apenas pecadores. Assim como Ruth e Noemi eram impotentes para resolver o problema delas, em relação ao pecado nós também. Há uma total e completa impossibilidade da gente resolver por nossa própria conta. A gente não consegue. A Bíblia deixa isso claro, do começo ao fim. Religiões foram criadas para tentar resolver, e a gente descobriu o quê? Que a religião não resolve. Sistemas de boas obras foram feitos, também não resolve. O pecado ele está enraizado em nós não damos conta. E aí a gente vê que esse mesmo Deus que olhou para Noemi e Ruth, que para elas providenciou um resgatador, ele sempre teve o seu olhar para a nossa triste condição humana. E olha só que coisa bacana, através de Ruth e de Boaz, Deus estava orquestrando uma operação de resgate, um grande resgate, a grande solução. O livro de Ruth, se você ver, vai terminar o quê? Vai terminar com a descendência de Boaz. Fala que Boaz, ele gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi e acaba. Por quê? Porque esse livro foi escrito nos tempos do rei Davi. Davi era grande personalidade. Termina ali. Porque não dá para falar o nome das pessoas que ainda vão nascer, tá certo? Então, acaba aqui. Só que a história continuou. E o evangelista Mateus, capítulo 1, ele dá prosseguimento a essa linhagem de Boaz e Ruth. Olha só. Capítulo 1, versículo 6. E Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Aí eu vou resumir, ele vai continuar, depois de 14 gerações, olha só o que diz a palavra de Deus no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado o Cristo. Jesus é o grande descendente de Boaz. Jesus veio ao mundo como o perfeito resgatador.
Para quem? Para aqueles que eram impotentes. Nós, eu e você, escravos do pecado e das consequências do pecado, da morte. Não tínhamos saída. A humanidade não tinha. O salmista já lamentava que não havia preço de resgate possível para nós. Alguém teria que olhar para nós. Alguém teria que desejar pagar o resgate. Alguém teria que assumir o altíssimo preço desse resgate. E sabe, se alguém tinha que olhar, esse alguém olhou. O nosso Criador olhou. Ele nunca abandonou sua criação, jamais. E Ele enviou o resgatador na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não apenas enviou o resgatador como resgate, porque Jesus é tanto um quanto o outro. É o resgatador, que era Ele mesmo, o próprio resgate. Assim, Jesus veio solucionar aquilo que o salmista disse o quê? Que era impossível. Ele falou que era impossível, mas Jesus, Ele veio trazer o impossível para a nossa existência. Sim, gente, a palavra de Deus, ela não mente. O salário do pecado é a morte. Mas é igualmente e gloriosamente verdadeiro. O que? Da sequência de Romanos. O que, gente? O dom, vamos lá, o dom é o quê? Vamos lá, irmãos. Não projetaram. Então, quem sabe decor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom, a graça de Deus é a vida eterna. Se o pecado nos leva à morte, o pecado nos leva à decomposição, o pecado nos separa para sempre de Deus. Através de Jesus, Ele restaura isso. Através de Jesus, nós temos a vida eterna. Por causa de Jesus, o cemitério deixa de ser o nosso último endereço. A sua casa já está pronta. Jesus não falou isso? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. O lugar já está pronto. Por causa de Jesus. Jesus é aquele que resolve o problema da morte, irmãos. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso parente próximo. O único que tinha recurso suficiente necessário para bancar o nosso resgate. Jesus, Ele tinha e Ele bancou. E por que Ele fez tudo isso? A palavra de Deus diz o quê? O que a Bíblia registra? Já que não está projetando, você pode abrir em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Esse texto é glorioso demais. Olha o que as Escrituras nos revelam. Que palavra bendita. Filipenses 2, dos versos 6 ao 11. Aqueles que estiverem com o NVI podem me acompanhar. Que embora, está falando de Jesus, hein? Nosso Senhor. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só que coisa tremenda! Deus o exaltou, porque Ele nos resgatou. Agora o nome dEle é o nome que está acima de todo nome. Se tem um nome que vale nessa face da terra, é o nome do Senhor. Eu e você devemos viver para honrar este nome, para amar este nome, para exaltar este nome. O nosso nome é tão secundário, irmãos. Eu lembro que quando eu comecei a evangelizar as prostitutas em São Paulo, eu falei, meu pai, você sabe que um dia alguém pode ver
E alguém pode interpretar errado. E o nosso nome, o nome da família Odária pode ser mal falado. Meu pai, sabendo que aquilo era feito em nome de Jesus, falou assim, o nosso nome não vale nada. O nome que vale é o de Jesus. E meu pai estava 100% certo. É o nome de Jesus. É diante do nome dele que nós nos prostramos. Todo nome se dobre. Todos se dobrem diante deste nome. É minha responsabilidade e a sua fazer esse nome brilhar. O que a gente leva disso aqui para casa? Se por causa daquilo que Jesus fez, do resgate que ele pagou, Deus o exaltou, nós devemos fazer o mesmo. Deus quer que todo joelho se dobre. Mas como vão se dobrar se eles não conhecem? Aí eu e você temos que anunciar Jesus. Vamos pregar Jesus. Cada cadeira vazia é um lembrete para mim e para você, que tem pessoas lá fora que deveriam estar aqui e não estão, porque nós estamos com a boca fechada. Vamos que as pessoas saibam no nosso ambiente de trabalho, que ali naquele ambiente existe um crente no Senhor Jesus, amém? Alguém que honra o Senhor. Diferencie esse jovem. Tenha coragem de se posicionar. Honre o Senhor. Para de falar que todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. Vocês que namoram, namore de maneira santa, é possível, não é? Honre a Deus no seu namoro. Para, esse negócio de ir para a cama é para gente casada. Honre, tenha um namoro santo, viva, trabalhe com honestidade, seja o melhor funcionário que a sua empresa pode ter. Que as pessoas olhando para você falam assim, por que você é assim diferente? Por que você fala assim, eu sou diferente? Porque eu não era assim. Mas alguém me transformou em esse ser diferente. Jesus me resgatou. Eu era um pecador. Eu conheci Jesus. Ele mudou a minha vida. Eu amo esse Jesus. E eu quero falar desse Jesus para você. Amém ou não? Assim a gente vai. Todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar isso aqui? Jesus Cristo é o Senhor. E nós fazemos isso para a glória de Deus Pai. Gente, crente não pode ficar acomodado dentro de casa. Crente não pode ser tímido, quietinho. O crente tem uma santa ousadia no Espírito Santo. A gente vai, a gente anuncia, a gente fala, a gente vive. Por quê? Porque a gente tem um porquê. Nós já somos resgatados. Jesus já pagou o preço. E nós queremos responder a esse amor. Fica de pé, em nome de Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero convidar você a curvar sua cabeça e orar. Quando a gente fala em dobrar os nossos joelhos, e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, muitas vezes isso nos constrange, quando a gente reconhece que temos feito justamente o contrário. Esse tempo não é um tempo para envergonhar, mas é um tempo para a gente realinhar, a gente se sujeitar à palavra de Deus. Talvez esse primeiro momento é um tempo de confissão, de quebrantamento. Fala assim, Deus, eu tenho feito isso ao contrário. O meu jeito de viver não tem glorificado o Senhor. Me perdoa. Muitas vezes eu, como marido da Chia, eu não glorifico o Senhor. Quantas vezes eu já me curvei diante de Deus e falei assim, Deus me perdoa, eu podia ter feito um pouco mais. Talvez você como pai, a tua maneira de lidar com a família, o teu jeito de trabalhar, o silêncio, quando não deveria ter silêncio, porque as pessoas creem por ouvir a mensagem de Cristo, e essa mensagem é pregada pelos crentes, cada um de nós, não apenas pelo pastor da igreja. Aqui todos nós já o conhecemos. Confesse, e apresente a sua vida, fala, Senhor, eu quero que essa palavra seja uma verdade através da minha vida. Que os meus lábios, a minha vida, confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a tua própria glória e honra. Deus santo e bendito,
assim como disse o salmista, e assim como nós aprendemos com Ruth e Noemi, nós não precisamos olhar para homens, não precisamos mendigar socorro para filho de homens. O nosso olhar está no Senhor, que fez os céus e a terra. Se há alguém aqui passando por uma necessidade de resgate, de socorro, em áreas específicas de suas vidas, ó Deus, e que quem sabe, acredita estar refém de pessoas, Senhor, que o Teu Espírito confirme, que o Senhor é aquele que está olhando, que os olhares se cruzem, eles possam dirigir o seu olhar para aquele que fez os céus e a terra, e da sua parte, ó Deus, uma resposta de olhar dizendo: filho, eu estou cuidando de você, a tua provisão já foi ordenada, o teu cuidado já está chegando. Fala, Senhor, e confirma, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, ó Deus, que jamais nos deixa sem resgatador. E nessa manhã te bendizemos pelo último, o derradeiro, o principal, o amado de nossas almas, o nosso Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque nós não merecíamos, nada tem a ver conosco, mas tem a ver com o seu amor, o seu infinito amor. Deus, que essa verdade, se ainda não compreendida por alguém aqui, que o Espírito Santo possa fazer entender, que essa verdade chega no seu coração, chegue à sua alma e venha transformar a sua existência. Pai, nós não podemos ficar indiferentes, essa verdade não pode não nos comover, porque isso é tremendo demais. E de posse, aliás, possuídos por essa verdade, nós, a sua igreja, possamos fazer diferença lá fora. Oh Deus, queremos ser daqueles que verdadeiramente anunciam Jesus Cristo, glorifiquem o Pai. Deus, receba então cada um aqui. Oh Deus, o ano da faculdade de muitos só está começando, do colégio de outros e da escola dos menores. Que seja um ano muito produtivo, essa retomada das aulas seja uma retomada com muita responsabilidade. Ajude-os, ó Deus, a plantar, para poder colher nessa área acadêmica dos estudos. Que também, Senhor, eles possam ser sal e luz naquele ambiente tão carente de Deus. Mas Deus se faça presente através das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão também no ambiente de trabalho, alguns no próprio negócio, alguns enfrentando lutas, outros precisando de trabalho, Senhor, seja essa também uma seara, onde eles possam fazer uma semeadura muito bonita. Ó Deus, sempre pautando por princípios tão claramente apresentados nas Escrituras, honrando a Jesus Cristo o tempo todo, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Deus Santo, em nome de Jesus, de maneira especial eu quero clamar por aqueles cuja a família ainda não é alcançada, e por serem muitas vezes minoria. Ó Deus, quem sabe muitas vezes o único crente dentro de casa, recebem perseguição, sofrem, Senhor, ó Deus, humilhações. Que esses também possam, ó Deus, lembrar de quem são, ó Deus, que já foram resgatados, que eles têm uma mensagem no coração, e essa mensagem vem aos seus lábios, e se não for o momento, através de atitudes, ó Deus, eles possam semear boas obras, possam abençoar, ainda que por um breve espaço de tempo, tenham que experimentar dores e perseguições, que até mesmo aí, nas lágrimas, o Senhor seja exaltado. Queremos ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja, queremos fazer diferença, queremos honrar o Senhor. Espírito Santo, faz essa obra em nós, batiza a igreja com fogo,
precisamos de um batismo pentecostal, precisamos de poder do alto, precisamos de um batismo de amor, um amor, ó Deus, sincero, um amor, Deus, incontido por Jesus Cristo. Faz esta obra, Senhor, nós queremos avançar, oramos assim, no nome de Jesus, amém, amém.